Bom, gente, então vamos lá me apresentar rapidinho aqui. Sou Rafael Pinheiro, sou professor de física aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem que falar assim porque, como é um link que ficou público, né? Eu vi que tem alguns contatos de outros locais que a gente não consegue saber. Então, quem tiver aí, que tiver me visto pelo Instagram ou pelo YouTube, lá no meu canal, seja bem-vindo, tá bom? Tem alguns aqui que são meus alunos, já de um curso que eu ministro. Eu sou professor aqui em Belo Horizonte, eu trabalho em 3 preparatórios, tá? Vou citá-los aqui, é o Centro Concursos, o ProLabore e o curso Master. Eles são todos cursos preparatórios para várias modalidades de carreiras diferentes, Enem, cadetes do Exército, Corpo de Bombeiros, aeronáutica, colégio técnico, Cefet e tudo que envolve preparatórios, né? Então, já estou há algum tempo nessa área de preparação e também sou professor de colégio, colégio da rede Bernoulli de ensino, aqui da região também. Então, só me apresentar rapidamente aqui, quem não me conhecia. Eu estou lá no YouTube fazendo esse trabalho do Corpo de Bombeiros recentemente, tá? Agora eu sou youtuber também, não por causa da pandemia, na verdade, meu plano de começar com o YouTube foi no início do ano, então já estava preparado para isso. Acabou que a pandemia acelerou um pouco o processo, mas começou, então agora segue em frente, né? O que vai acontecer aqui hoje? A gente vai fazer uma aula de física, de soluções comentadas de questões, muito importante isso, tá? Essas 2 provas que eu peguei, elas não estão resolvidas nem no meu canal, nem na internet, vocês não encontram resoluções. Tem muito pouca coisa de física para o bombeiro na internet. Eu, particularmente, não vi ninguém fazendo nada de conteúdo de física especificamente para o bombeiro de Minas Gerais. As coisas que eu vi, assim, públicas na internet, eu realmente não curti, assim, quase nada do que eu cheguei a ver de física, não. Então, aqui a gente vai fazer 2 provas da Fundep mesmo, para a CFO, uma de 2013 e outra de 2004. Elas são um pouco diferentes do perfil das últimas provas atuais, mas vale a pena a gente conferir, dar uma estudada nas questões, entender ali como que algumas matérias foram abordadas, né? Então, vai ser muito benéfico aí para todo mundo. E o meu intuito também é lançar um curso de exercícios para o CFO. Eu já deveria ter lançado esse curso, tá? Porque a gente já está começando agora, hoje é o último dia de outubro, e muitos já me falaram, Rafael, eu quero fazer esse curso de exercício, eu preciso ir bem em física, e quanto que vai custar esse seu curso de exercícios, como é que vai ser? E aí, quando eu comecei a estruturar o curso, eu cheguei num problema que eu preciso muito compartilhar com vocês, que é o nosso calendário. Quando eu me dei conta, gente, e até por conta desse tanto de atividade, apesar da pandemia, surpreendentemente, minha atividade acadêmica não parou, ela só aumentou. Então, assim, eu dou aula praticamente os 3 turnos da semana, quase todo dia, tá? Então, eu falei assim, não, vou lançar o curso, mandava mensagem para meus alunos, vou lançar semana que vem, já vou te avisar e tal, não sei o que. Quando eu vi, falei, nossa, já vai virar para novembro e o curso não saiu ainda. Qual que é o problema de calendário que eu encontrei? Eu comecei aqui a fazer datas aos sábados. Por que aos sábados? Todas as datas aqui são sábados, tá? O problema do calendário foi o seguinte: quando eu lancei uma enquete, perguntei muitas pessoas quais os dias preferíveis, a maioria respondeu sábados. O que eu já esperava, né? Porque muita gente trabalha, tem alguns que já são até da corporação do Corpo de Bombeiros mesmo, querem fazer. Então, eu já até esperava essa data, mas eu fiz uma enquete para saber realmente o que a galera pretendia. Eu comecei a estipular datas, né? Eu pensei num curso assim, eu preciso de pelo menos 8 aulas com a galera. 8 aulas eu acho que é um número bom. Não é aula demais, 8 aulas é rapidaço, 8 aulas de 1h30, mas também não é pouco. Dá para pegar muita coisa, dá para fazer muito exercício, dá para estudar bem. E eu comecei a montar essas 8 aulas. Foi chegando aqui, no final de dezembro, e aí a gente chega nas datas de dezembro, né, pessoal? Eu tinha me esquecido completamente. Não me esquecido, mas dia 26 de dezembro é sábado.
E dia 2 de janeiro é sábado também. Então, eu tenho aqui 2 sábados ainda, antes da prova. 26 de dezembro. 26 de dezembro. E já é ano novo, e agora ele tem 2 de... Opa, errei aqui, peraí. 2 de janeiro de 2021, que é a semana, sábado, né? O último sábado antes da nossa prova. Não, a gente tem um dia 9, né? A prova é dia 10, mas dia 9 realmente não rola de ter aula, pessoal. Não é saudável você fazer a aula de nenhuma matéria dia 9. É melhor se preparar para o dia 10. Então, eu aqui preenchi 7 aulas e fui com essas 2 datas. Sendo bem sincero, tenho vontade de dar aula nessas 2 datas? Não, né? Vontade, não, realmente não, principalmente aqui, até que essa data aqui do dia 26, a mim não incomoda tanto. Mas dia 2 eu realmente fiquei muito desgostoso com a data. Mas, né, que sangue um 9, né? Então estou querendo fechar 8. Se a galera interessada falar que, não, Rafael, para mim, dia 26 não há problema. É um sábado, né, gente? Além de ser Natal, é aquela data de sábado, então existe todo o contexto familiar. Tudo bem que você é concurseiro, você vai fazer uma das provas aí que vai definir a carreira da sua vida. Isso é muito sério, é importante você pesar isso na balança, né? O seu grau de dedicação, né, gente? A maturidade é importante para ser aprovado num curso desse porte, tá? Se a galera interessada em fazer um curso que vai ser pago, tá? Não vai ser de graça, não vai ser R$ 50, porque é preciso ter um mínimo de valor atribuído à atividade, mas também não vai ser nenhum preço exorbitante, tá? Daqui a pouco eu converso tudo com vocês. Não vai ser nada que ninguém não consegue arcar tranquilamente, não. Mas se a galera que está interessada, Rafael, a gente quer fazer e tal, é um grupo de poucas pessoas, tá? Nunca são todas as pessoas que estão sabendo que participam. Aqui são 20, né? Eu e mais 20 aqui nessa aula ao vivo. E aí alguns manifestam, então acaba virando um grupo de elite, um grupo de poucas pessoas. Elite que eu falo não é no sentido de classe social, não. É um grupo de restrito de pessoas fazendo a mesma coisa. Isso é um grupo de elite. E, pelo que eu vi, eu sou a única pessoa fazendo um trabalho de física para a CFO do Brasil. Não vi nenhuma pessoa fazendo nada. Eu, pelo menos, procurando na internet, não achei, tá? Então eu falei, pô, por que não lançar, né? Por que não fazer? E aí, pessoal, a gente não vai resolver isso aqui agora, eu só estou apresentando para vocês o que a gente vai resolver aqui hoje, mas eu vou começar agora as atividades para vocês entenderem como que é essa aula de exercícios, como que são feitos aqui os meus trabalhos online. Não é a primeira vez que eu dou curso online da minha casa, tá? Quem estuda comigo em algum curso preparatório, tem alguns aqui, sabem como que é um curso online pela plataforma do curso preparatório, mas não conhecem, por exemplo, aqui a minha tecnologia e ferramenta que eu vou trabalhar agora. Então, a primeira coisa vai ser conhecer, né? Rafael, foi legal, gostei da sua forma de trabalhar, deu para eu aprender, fazer pergunta. Então, a primeira coisa é vocês experimentarem o que é o curso, a proposta, tá? Depois a gente conversa sobre o fechamento dessa data, né? Caso as pessoas concordem, quanto que vai ser, que horas, quantas horas vão durar cada aula. Essas aulas ficam gravadas, disponíveis para todo mundo, tá? Que material é esse? Que material vai rolar no curso? Tem algum material didático? Tem lista de exercício? Tem algum material teórico de apoio, resumo? Vai ter simulado? Coisas do tipo, tá bom? Mas aí eu estou ansioso para começar a trabalhar aqui com vocês as questões, porque fica mais fácil de vocês entenderem o que é atividade, tá? O que é aí o curso de exercícios. Mas só adiantando, são listas que eu monto, tá? Baseadas todas na minha experiência com relação à prova. A prova do CFO, ela é bem característica, ela é muito diferente das outras provas militares. Ela tem um jeito próprio de ser, tá? Característico da instituição, principalmente quando ela é abarcada pela Fundeb. E uma coisa de diferente aconteceu nesse ano em particular. Apareceu mais um livro na bibliografia, tá? Apareceu mais um livro na bibliografia de física,
coisa que não tinha até o concurso anterior. Eram 3 bibliografias, agora são 4. O que isso quer dizer? Que a prova inseriu mais um livro referencial. Então, ela tem mais elementos para serem abordados e mais questões diferentes que ela pode tratar. Não é mais matéria, não entenda como mais matéria, e sim mais uma obra que aborda aquela mesma matéria. Então, você pega, por exemplo, termodinâmica. Vai cair termodinâmica, está lá no edital. Segunda lei da termodinâmica. E eles citaram lá o livro do Gaspar, que não tinha, não tinha nos outros editais. Como que o livro do Gaspar faz uma questão de termodinâmica, entendeu? Eu, como professor, preciso saber disso, para poder instruir meus alunos da melhor maneira possível, entendeu? Isso é tarefa do professor fazer. Né, gente, todo mundo aqui que já me conhece tem meu celular, o WhatsApp é sempre aberto, a gente bate muito papo sobre orientação, tira dúvidas, porque eu prefiro trabalhar assim, já faço isso há muito tempo, porque acho que não é suficiente eu chegar só na sala lá, tirar as dúvidas que surgirem na sala e não falar mais nada com ninguém até a próxima aula. Eu acho que pode não ser muito eficiente fazer isso. Então, sempre, na verdade, não tem nada a ver com a pandemia, nem não tem a ver com estar lançando um curso, mas eu sempre conversei fora da sala com meus alunos, entendeu? Orientando, Rafael, eu quero estudar um livro, um filme que fala desse assunto, e essa questão aqui, eu não entendi essa questão, coisas do tipo, tá? Com relação ao curso que eu vou lançar, estejam certos que é tudo muito 100% confiável, tá? Ele vai ser pago por Mercado Pago, aí lá tem link de pagamento, QR Code, cartão de crédito, boleto, transferência, a metodologia você que escolhe. E fica lá no Mercado Pago, não tem qualquer tipo de contrato, a relação é direta entre todos nós. Eu fiz isso na SpaceX agora para setembro, eu tive uma turma privada, igual essa aqui agora que vocês estão fazendo, para a SpaceX, muito bacana, tiveram 15 pessoas participando, e deu tudo certo, fui muito tranquilo, meu trabalho é 100% público, né, não tem um vídeo meu no YouTube que eu não me apresento citando meu nome, sobrenome, mostrando meu rosto, né, justamente porque quando eu vou vender alguma coisa como agora, vou mostrar um curso, eu preciso ser o mais íntegro possível, né? Porque qualquer deslize meu, imagina alguém pagar e não conseguir fazer. Eu comprei o curso do cara e o cara simplesmente falou que, sei lá, não ia ter vaga, ou não sei o quê, ou não conseguiu rastrear meu pagamento. Meu nome está público, né? A pessoa vai e ela pode, com razão, com direito, expor a indignação dela. Então, tenham certeza que eu preciso ser, quando eu estou fazendo algo por minha conta, que não é por uma instituição, qualquer uma das instituições que eu trabalho, eu estou respondendo por mim publicamente, né? Então, eu preciso ter sempre esse cuidado, principalmente com a parte financeira, tá, pessoal? Eu sei que todo mundo fica sempre cabreiro com isso, né? Teve uma aluna da SpaceX lá do Rio de Janeiro, ela viu pelo Instagram. Ela me chamou, Rafael, vi aqui seu anúncio pelo Instagram, porque eu sempre faço os anúncios, e eu estou interessado nesse curso de física, da SpaceX. Aí eu liguei para ela, conversei e tal, e falei, quanto à questão de dinheiro, você não me conhece, né? Então, me apresentei, estou público, estou aí no YouTube, tem minha foto para tudo quanto é lado, tem meus vídeos, meu nome, tudo todo. Se eu for leviano aí, ou injusto com qualquer pessoa, você vai ter o direito de expor a situação pública, né? Então, fica aí esse meu cuidado que eu devo ter. Tá bom, pessoal? Acho que de antemão, se alguém quiser falar alguma coisa em específico do que, né, que eu já comentei, porque agora eu já vou começar com vocês, né, quem quiser falar aí pode estar liberado o microfone, tá, pessoal? Quiser falar por áudio ou mandar no chat também, fique à vontade. Hoje aqui está mais tranquilo, porque é mais para a gente ter essa interação mesmo. Vou fazer com vocês aqui. Eu não sei se vai dar tempo de fazer tudo, porque depois que eu me liguei, que é a prova da Fundep, né, aqui, ó. Então, pessoal, CFO, curso de formação de oficiais. Vocês estão vendo aqui o meu PDF projetado, né? CFO, formação de oficiais para o ano de 2003. Só que essa prova do CFO tiveram 10 questões de física. Então, tiveram 10 questões de física aqui, né? Então, quando eu falei que a gente ia fazer 2 provas, eu esqueci que aqui tem 10. Vamos ver se dá, porque as questões são pequenas. O Saulo perguntou aqui, pergunta interessante, a matéria que você ensina serve para o concurso de outros estados de CFO?
Alguns editais são muito parecidos, viu, Saulo? Então, eu já vi alguns editais de CFO para bombeiros e até alguns para PM que tiveram algumas coisas de física muito parecidas. Para poder ter certeza de tudo que eu vou trabalhar de exercícios estão em outro concurso, eu preciso ver o edital, tá? Agora eu não tenho. O edital de Minas Gerais eu sei de ponta cabeça. Qualquer parte do edital que você perguntar assim para mim, no meio ali da parte de física, o que acontece, eu sei. Mas outros concursos eu preciso verificar meu edital, viu, Saulo? E o Wesley está perguntando aí o valor, né? Eu estava mostrando aqui, Wesley, que eu estou para fechar aqui as datas, quando algumas pessoas já tinham me perguntado no privado quanto que eu faria esse curso. E aqui eu tinha fechado, considerando que eu vou fechar 8 aulas, todas de 1h30, né? Não é isso aqui, ó? Essa data que está meio certa que eu precisaria ver com o público. E aí, gente, é claro, se aparecer muita gente procurando, apareceu aí, sei lá, 40 pessoas querendo fazer, eu vou abrir tipo 2 turmas, 2 horários, porque eu não quero trabalhar com uma turma lotada também não, eu prefiro trabalhar 2 horários, que é muito mais fácil mesmo, entendeu? Pode ser uma turma dia de semana também, isso vai depender mais da procura mesmo. Eu tinha pensado inicialmente em 150, viu, galera? Eu já vou avisar vocês aí o valor total. 150, essas 8 aulas de exercício, cada aula de 1h30 ao vivo, tá? 1h30. E todas as aulas gravadas ficam gravadas. Aí fica um grupo do WhatsApp exclusivo, fechado, não esse grupo que vocês estão aqui aberto agora. WhatsApp exclusivo. Lá, o que eu vou fazer? Além de disponibilizar todos os links, lá vai rolar as listas que eu elaborei, listas elaboradas de todas as matérias que a gente vai trabalhar nas aulas. Vai rolar mapa mental, como que você tem que associar algumas matérias, mapa de estudo, né? Simulado. E quem participa de qualquer curso comigo já sabe que tem qualquer hora do dia para poder falar comigo, né? Eu sempre respondo o WhatsApp de todo mundo, principalmente quem estiver aqui no grupo, porque é claro que eu não consigo fazer todos os exercícios em todas as aulas. Eu sempre mando exercício para mais, mas eu não vou mandar sobrecarga não, tá? Porque realmente eu estou sentindo aí que já está a galera sobrecarregada. Se alguém fizer todas as minhas listas em 2 semanas, aí eu mando para essa pessoa coisa em off, tá? Mas o que eu vou mandar é mais do que o suficiente para trabalhar com todas essas 8 aulas aí. E esse valor de 150 é de vídeo, tá, galera? Pode ser dividido lá no Mercado Pago, então por isso que eu falei que não arrebenta as pernas de ninguém, porque, cara, você divide isso aí 12 vezes, eu já cheguei a fazer o cálculo no Mercado Pago, dividir em 12 vezes, que eu não tenho, eu já abro o jogo com vocês tudo aqui, não tem porquê não conferir tudo, né? Dividir em 12 vezes o Mercado Pago põe um jurinho, tá, pessoal? Aí esse juro eu não posso arcar, não, porque senão, se eu arcar o juro de todo mundo, eu fico lascado. Mas ela de 12 vezes, acho que dá 12 de R$14, R$14,90. Então, tipo assim, velho, é um sanduíche por mês que você tem que bancar aí para você fazer o curso até o CFO, tá? O Marcos perguntou se esse curso vai servir para quem é leigo na parte de física. Serve, Marcos. Mas se você é leigo, é importante que você converse comigo também em particular, para eu saber qual que é o seu grau de conhecimento de física, para eu te ajudar com isso, tá? Porque senão o curso é de exercícios, tá? Aí eu tô fazendo uma questão de empuxo e você tá assim, o que é isso, velho? Que esse cara tá falando de empuxo toda hora? Eu nunca ouvi falar. Eu preciso ter um acompanhamento pedagógico com você. Se você é leigo mesmo, eu preciso te encaminhar alguns PDFs para você ler antes da aula, tá? Ó, aula sábado, Marcos, lê isso daqui, pega esses parágrafos aqui, tá? Uma orientação mais assim, no sentido de averiguar aqui esse seu conhecimento aqui da matéria, tá bom? Mas serve sim, o curso de exercício serve para todo mundo que vai fazer uma prova, né? Se você vai fazer prova do concurso, o curso de exercício é para isso, é para você realmente se preparar para fazer as questões da prova. Tá bom, pessoal? Então, tá aí a proposta, 8 aulas, eu fiquei com esse impasse aqui no calendário, por causa do dia 26 de dezembro, é Natal, é sábado, já é pandemia, um momento difícil da vida, né? Tem um momento que talvez muitos vão
aceitar estar um pouco mais com a família, com mais intimidade. Mas, de qualquer forma, as aulas foram gravadas também, tá? E outra coisa que eu esqueci de falar, aí virou o ano, né, pessoal? Virou o ano novo aí, na semana da prova eu fico de plantão. Plantão é porque eu preciso que o meu aluno passe, né? Então, plantão na semana. Plantão na semana. Tipo assim, Rafael, eu estudei as listas, eu entendi, mas isso aqui de eletricidade eu não entendi bem. Então, vamos conversar no áudio, vamos conversar, vamos ver isso de novo, tá? Eu atendo aí Aí é caso particular de cada um que tem que me procurar, tá, pessoal? Eu estou falando que eu vou estar disponível aí para assessoria até o dia da prova. Aliás, o dia da prova, mas não na hora da prova, né? Vocês entenderam. Beleza? Então, vou deixar essas informações salvas aqui. Eu estou apresentando aqui o valor dividido em 12 vezes, para vocês terem noção, né? Porque 12 vezes é um ano, né, gente? Você vai pagar 12 vezes R$14,90 é um ano, então isso não vai onerar ninguém. E, eu estou pagando esse negócio, estou apertado. Na verdade, o CFO 2021 está previsto para começar em agosto, então espero que em agosto você comece já no CFO e ainda esteja me pagando, né? Se você estiver dividindo. Você vai falar, não, Rafael, eu estou pagando aquele curso lá e eu passei no CFO. Eu quero ouvir coisas do tipo assim. Bom, pessoal, fique à vontade para qualquer pergunta, tá? Eu estou aqui querendo começar os trabalhos com vocês, para a gente poder entender como é que funciona bem esse curso de exercício online, né? Eu acho que muita gente vai trabalhar online pela primeira vez na vida. Então, aqui está a nossa prova, prova de espanhol, e aqui começa a física, na 41. Beleza. Física do CFO 2003, aplicado pela Fundeb. Então, eu vou vir aqui no meu quadro digital. Eu tenho um quadro aqui digital, que aí eu já jogo aí para vocês aqui. É isso. Estamos aqui, então, agora oficialmente trabalhando, tá? É interessante vocês anotarem aí o que a gente vai fazer aqui, tá? Um caderno seria bom. Vocês anotarem pelo menos o que caiu, quais são como é que as matérias foram abordadas, o nível de dificuldade. Ok? Podemos começar, então? Né? Lá vai, qualquer coisa, pode mandar uma mensagem. Bom, questão 41. Quando dois blocos P e Q de massas iguais e materiais diferentes são aquecidos, suas temperaturas variam em função das quantidades de calor absorvidas, como mostrado neste gráfico. O gráfico mostra o aquecimento, ou seja, a variação de temperatura de dois corpos P e Q, certo? Em função do calor absorvido. Sejam CP e CQ as capacidades térmicas dos corpos P e Q, respectivamente, e C minúsculo de P e C minúsculo de Q, seus calores específicos. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Bom, é uma questão de calorimetria, né, que é um campo aí da termodinâmica. A gente pode deixar isso anotado, esse papo aqui é calorimetria, que cai muito na prova. Cai muito na prova, tá, galera? Qual que é a equação da calorimetria? É o famoso Q macete, Q igual a mc delta T. Massa, calor específico e variação da temperatura. A gente pode definir aqui é a nossa massa, o calor específico, e aqui a variação da temperatura, tá? Temperatura. Quem não conhecia a equação ainda, então saiba que, acho que foi o Saulo que tinha me chamado no WhatsApp aí esses dias aí, foi ontem, né? Sobre uma questão de calorimetria. E tem aqui um outro conceito aplicado, muito interessante, que é de capacidade térmica. Capacidade térmica. Capacidade térmica já caiu no bombeiro umas 3 vezes. Eles gostam dessa parte, porque isso aqui tem a ver com aquecimento de água, tá? Aquecimento de água. Por que a água demora a esquentar? Tem a ver com a propriedade da capacidade térmica do calor específico. O que é capacidade térmica? Capacidade térmica é a quantidade de calor
que um corpo deve receber, esse Q é de calor, esqueci de falar aqui, né, gente? Calor. A quantidade de calor que um corpo deve receber para variar a sua temperatura. Ou seja, você pode perceber que para o corpo Q variar sua temperatura, ele precisa de muito mais calor que o corpo P. Rafael, como é que você consegue enxergar isso? Não está claro para mim, cara. Então, beleza. Como é que eu consigo enxergar isso? Eu vou pegar para você aqui a temperatura inicial dos dois, 20 graus Celsius. Nós vamos jogar para esses dois corpos 100 calorias. Injeta neles 100 calorias. Está aqui, ó. $100 calorias. Então, a gente começou agora, né, pessoal? 100 calorias. Essa vai ser a temperatura do corpo Q, tá? Quando você dá 100 calorias. Essa vai ser a temperatura de Q. E, quando você dá 100 calorias para o corpo P de pato, essa vai ser a sua temperatura, né? Aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Essa vai ser a temperatura dele, que a gente não sabe o valor, né? Só comparativo. Ou seja, eu forneci quantidade de calor igual para os dois. Quem esquentou mais? O P. O P esquentou mais rápido, ele esquentou mais facilmente. Ou seja, ele demanda menos calor para aquecer. Se ele demanda menos calor, ele tem menor capacidade térmica. Rafael, falar que o corpo P tem menor capacidade térmica é falar que ele precisa de menos calor para esquentar? É falar exatamente isso. E como é que eu consegui ver que ele precisa de menos calor? Fácil, eu dei calor para os dois. Quem esquentou mais? O P. Se o P esquentou mais é porque ele exige menos de energia. Enquanto o Q demanda muito mais energia. Essa aula vai ficar gravada, tá, pessoal? Aí, o Saulo perguntou se a capacidade térmica é proporcional ao calor específico. E essa segunda parte da solução, porque capacidade térmica é igual a massa do corpo vezes o calor específico. Como o enunciado foi muito claro e disse que eles têm massas iguais, a massa não é fator distrator. A massa não me interessa, a massa são iguais. Se a capacidade térmica do corpo P é menor que a do corpo Q, o seu calor específico também tem que ser menor. Né? Lembrando que está gravando, tá, pessoal? A Fundeb seguiu esse padrão até 2010. Até 2010 ela foi seguindo mais ou menos esse padrão de prova. Depois que ela deu uma mudada, tá? Tranquilo? Foi rapidão aqui. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido, porque eu prometi muito exercício, né? Mas eu fiquei aqui falando do curso. Mas a gente tem um segundo horário ainda. O segundo horário eu já vou abrir sapecando exercício com vocês, tá? Aquela proposta. Depois que terminar a aula, eu vou abrir aquele grupo lá que estava fechado para administrador, porque qualquer dúvida vocês podem mandar por lá também sobre cadê o link, onde que eu vejo esse negócio, porque na verdade eu nem lancei o negócio ainda para venda. Eu nem bolei o arquivo ainda lá no Mercado Pago na minha conta, só fiz a simulação. Tá? Beleza, galera? Aqui foi uma questão de calorimetria, tem que saber essa matéria, isso é importante, isso cai no concurso, viu, gente? A parte de conceitual, de calor específico, o calor específico na prova rola direto, então a gente tem que saber a relação de calor específico com os corpos. Só dando um geral aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam a partir daqui? Que se os corpos têm massas iguais, toda vez que os corpos têm massas iguais, quem esquenta mais rápido é porque tem menor calor específico e também menor capacidade térmica. Agora, não é sempre que necessariamente um corpo de menor calor específico tenha menor capacidade térmica. Não é sempre, tá? Por que não é sempre? Porque os corpos podem ter massas diferentes. Deixa eu dar um exemplo numérico, só para vocês entenderem aqui conceitualmente o que eu estou falando. Pensa comigo, o calor específico da água. O calor específico da água
e aí isso aqui fica esclarecido de uma vez por todas, vocês levam isso aqui para a prova. Calor específico da água é de 1 caloria para cada grama de água que você esquenta 1 grau Celsius. Você precisa dar 1 caloria para cada grama de água que você vai esquentar 1 grau Celsius. Eu vou supor um óleo qualquer, vou pôr aqui óleo. Esse óleo ele tem meia caloria para cada grama de óleo que você vai esquentar 1 grau Celsius. Ou seja, o calor específico do óleo é menor que o calor específico da água. Agora, eu não posso falar que necessariamente a capacidade térmica do óleo será menor que da água, porque quem disse que eu conheço as quantidades? Se eu tiver 500 gramas de água e 500 gramas e 2.000 gramas de óleo, eu posso falar que a capacidade térmica do óleo vai ser menor que a da água, necessariamente? Quem vai precisar de mais calor como corpo? Esse corpo ou esse corpo? Bom, aqui é 1 para meio, né? 1 para meio. Mas aqui eu tenho 500 gramas e aqui eu tenho 2.000 gramas. Então, fique atento com essa interpretação, tá? O óleo aqui tem mais capacidade térmica, nessa condição de massa, porque as massas foram diferentes. Então, a questão, ela salva a gente quando ela fala massas iguais. Essa comparação é sempre dessa maneira, menor, menor, quando necessariamente as massas são iguais, tá? Então, fica aí a discussão da questão. Vamos para a próxima. As instruções são da questão 42 e 43 a seguir. A figura mostra de forma esquemática um carrossel que gira com velocidade constante em sentido anti-horário. Rafael e Tomás estão brincando nesse carrossel nas posições indicadas na figura. O Rian perguntou se, só voltando aqui na questão, ele perguntou se a capacidade térmica daria, a questão daria capacidade térmica. Geralmente não, viu, Rian? Geralmente não são problemas de cálculo, não. Perguntas de capacidade térmica costumam ser conceituais, de forma parecida com o que a gente fez aqui. O que as provas costumam dar, numericamente falando, que é para calcular, são questões com calor específico. Tá? Porque você tem que calcular a troca de calor. Aí as provas costumam dar o calor específico. Então, a água vai dar o calor específico 1. Ninguém tem que decorar, nem o da água, tá? Sempre é informado quando você tem que trabalhar com esses valores, porque eles são específicos, né, da substância, então tem que ser apresentado. Mas, normalmente, questões de capacidade térmica, Rian, são questões conceituais, então você não esquenta muita cabeça com fórmula e cálculo, não. A fórmula é boa para você aprender a comparar, né? Você vê aqui, ó, que se a massa é constante, igual para os dois, aquele que tiver menor calor específico, automaticamente tem menor capacidade térmica. Pronto. Então, Rafael e Tomás estão brincando no carrossel. Aqui é o Tomás, né? Tomás e o Rafael. O Tomás está mais perto do centro, o Rafael mais na extremidade. 43. Assinale a alternativa em que melhor está representada a força resultante que atua sobre Rafael quando ele está na posição indicada na figura. Questão de movimento circular, e movimento circular está no nosso edital. Gente, qual que é a pegadinha aqui? Todo movimento circular com velocidade constante está submetido a 2 vetores. 2 vetores não são 2 forças. Por que 2 vetores não são 2 forças? Porque um vetor, meus camaradas, é um vetor de velocidade. Um vetor é um vetor de velocidade, é o que a gente chama de velocidade tangencial. É aquela velocidade que aponta aí tangencialmente a curva, que faz o corpo sair para fora da curva, né? Quando um carro não consegue fazer a curva na estrada. O outro vetor é o vetor de força centrípeta, que aponta sempre para o centro da curva. Qual que é a pegadinha, velho? Os camaradas veem aqui os 2 vetores e falam, pô, vetores perpendiculares, tem resultante, a resultante está aqui, ó. Olha a resultante aqui. Vamos ver se tem essa resposta. Tem essa resposta, está onde? Na C. E a Fundeb, isso é uma estatística minha, ela tem o costume de colocar sempre uma pegadinha na letra C, tá?
Gente, perguntou o que para todos nós? A força resultante. Eu tenho quantas forças atuando nesse sistema de partícula? Eu tenho um vetor de velocidade e uma força, que é a força centrípeta. Então, eu só tenho uma força atuando aqui em Rafael. Essa força, necessariamente, por ser a única, ela já é a força resultante. Então, num movimento, em todo movimento circular uniforme, grava, em todo movimento circular uniforme, a força centrípeta é a força resultante. Tá bom? A força centrípeta é a força resultante. Ô, gente, vai cair intervalo de 5 minutinhos. É o segundo link, tá? Eu mandei o segundo link lá no grupo. A gente volta em 5 minutos, tomar uma. Beleza, pessoal? Aí, né, galera, no curso de exercício mesmo, eu não fico esperando, assim, todo mundo conectar, não, tá bom? Até porque é gravado, quem entrar 15 minutos atrasado, assiste depois. Eu comecei, entrou o primeiro, entrou o segundo, já começo aí os exercícios, tá? São exercícios que a gente vai selecionar no grupo do WhatsApp, quais que vão ser os melhores para ser resolvido durante a aula mesmo. É interessante aqui notar a pegadinha, como que a pegadinha ela é bem pensada mesmo. A gente vê aqui ó, que a Fundeb sabe que muita gente vai tentar resolver achando que está manjando demais de vetor, vai fazer isso aqui e vai tirar uma resultante aqui na diagonal. Só que a pergunta foi bem clara. Foi, qual que é a força resultante? Eu tenho quantas forças no sistema? Uma e uma. Eu só tenho essa no sistema. Isso é a pegadinha. Então, essa força, necessariamente, já é a força resultante. E você pode extrapolar o conceito e saber sempre que, em todo problema de movimento circular uniforme, a gente põe MCU, tá? Em qualquer situação de MCU, a força centrípeta é a resultante, tá bom? A gente pode deixar isso, então, definido, ok? Espero que vocês tenham entendido. Aí aquela coisa, né? Teve um colega que perguntou sobre o curso atende leigos. Leigo ou experiente, é aquela coisa, você tem que estar já preparado e tranquilo para saber que se você vê uma situação como essa, é uma situação muito simples da física. Se você sabe que força centrípeta é a força resultante, a hora que você está fazendo a questão, você fala, opa, aqui, ó, fizeram até uma pegadinha aqui, querendo que eu marque essa diagonal, porque eles querem que eu confunda a resultante de uma centrípeta com uma velocidade aqui, que não existe resultante de força com velocidade. Você só pode somar vetores de força de mesma natureza, de grandeza de mesma natureza, né? Em qualquer lugar do trajeto, Magno perguntou, sempre terá uma força apontando para o centro. Essa é a característica do movimento circular, né, Magno? Se a gente pegar, por exemplo, aqui o movimento gravitacional, o movimento gravitacional vai nos dar essa estrutura, né? Deixa eu puxar uma ferramenta aqui, só para a gente brincar um pouquinho e eu mostrar para vocês até recursos, outras coisas aqui. Então, se a gente for pensar em movimento satélite, em qualquer ponto da órbita do satélite, a gente vai ter, não importa, então a gente pensa num satélite qualquer aí, orbitando, sempre vão ter dois vetores, sempre vão existir dois vetores. Uma velocidade tangencial, inclusive no meu Instagram tem uma postagem lá falando disso aqui, tá? Que eu fiz lá no meu Instagram, eu fazia postagens com fotos e explicando física. Aí eu expliquei sobre a base espacial, como é que a estação espacial orbita. Tá bem didático, tá bem legal. Sempre vai ter uma velocidade tangencial e sempre vai ter uma centrípeta. Sempre vai ter uma força centrípeta apontando para o centro. Isso só vai mudando, é como se você estivesse pegando. Agora vocês estão me vendo, né? É como se vocês estivessem pegando esses dois vetores perpendiculares e estivessem fazendo isso aqui com eles, ó. Ao longo da órbita, né? Você vai mudando ali a posição na circunferência dos vetores, mas eles continuam sempre perpendiculares entre si.
tá? Sempre. Ok? Deu para entender, né, pessoal? Você mandou uma... Saulo, você está falando que você viu uma dúvida sobre força centrípeta. Eu não vi, não. A conexão caiu, encerrou, e eu acredito que... Não sei se foi a que você me mandou no WhatsApp, perguntando da apostila. Aí, valeu, Marcos. Beleza. Não sei se era a mesma pergunta, Saulo. Se puder repetir, por favor, a respeito da questão, porque aí você perguntou da apostila do curso preparatório, né? Ela não... Aí ficou um pouco fora aqui do nosso assunto. Manda aí qualquer coisa. Vamos para a próxima, galera. 44. Durante um jogo da seleção brasileira, Roberto Carlos bate uma falta e a bola passa por cima do gol. Seja E a energia cinética da bola e D a sua distância do local da falta. Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa E em função de D, desde o ponto em que a falta é batida até a bola passar por cima do gol. Ô, questão difícil. Essa questão é para arrebentar na prova. Pulei a 42? Nem vi. Ah, eu pulei a 42. Essa prova é da Fundep, ô Saulo. 2003, a gente tem que ver... Até bom você ter perguntado isso. Por que a pergunta do Saulo aqui é importante, pessoal? Porque, olha só, deixa eu esclarecer uma coisa de edital com vocês. O edital não escreve assim, ó. Andressa, esqueci de pôr... Eu nem coloquei a 42 aqui no meu sistema, vou ter que abrir lá na prova, tá? A gente faz pelo PDF mesmo. Deixa eu falar aqui sobre o levantamento aqui do Saulo. Eu vou procurar esse edital do 2003, tá? Porque o que acontece? A gente precisa entender que no edital ele não fala assim, ó, força centrípeta. Edital não fala, escreve lá força centrípeta. Ele escreve assim, ó, movimentos circulares uniforme. Eu sei que em movimentos circulares uniformes existe força centrípeta. Agora, será que pode cair força centrípeta ou não? Se o edital de 2003 tiver escrito assim, ó, movimentos circulares uniforme, dinâmica, peso, força elástica, força centrípeta, é uma coisa. Se no edital de 2003 tiver escrito somente movimento circular uniforme, aí a gente tem certeza absoluta que pode cair força centrípeta toda vez que eles escreverem somente movimento circular uniforme. Eu preciso abrir esse edital novamente, porque agora eu não me recordo com certeza se nesse edital da Fundep de 2003 eles colocaram discriminado, né, movimento circular uniforme e força centrípeta. Porque caiu força centrípeta, isso é evidente. A pergunta foi de força centrípeta. E tem que ver se cita ou não. Porque pode estar implícito, tá? Eu vou abrir aqui a 42, Andressa. Eu pulei, né? Deixa eu jogar ela aqui. Ela fala de velocidade angular. Tá, beleza. Vamos ver ela aqui. Daqui a pouco a gente vai para aquela de energia que é lasqueira. 42. Rafael está girando com velocidade angular, pois aqui W, tá? Mas tinha que ser um ômega, por causa da digitação deles. Aqui eu vou ter que usar o escritor do Zoom mesmo. É ômega. Tá bom, tá valendo. Ômega R e velocidade linear VR. Para tomar, esses valores são, respectivamente, ômega T e VT. Andressa, você tem que pensar assim comigo, ó. Gente, isso aqui é um carrossel, não é? Você concorda comigo que no carrossel todo mundo dá uma volta junto? Todo mundo dá uma volta juntos. O carrossel é um disco giratório. É um disco giratório. E em todos os pontos de um disco giratório, a velocidade angular é a mesma. Então, a velocidade angular de Rafael é a mesma velocidade angular que a de Tomás. Por quê?
Quando o Tomás tiver dado uma volta completa, o Tomás vai ter feito isso aqui, né? Estando o Rafael no mesmo carrossel, o Rafael vai ter feito isso aqui, ó. Ou seja, os dois fizeram 360 graus ao mesmo tempo. Se eles fazem 360 graus ao mesmo tempo, eles têm a mesma velocidade angular. Segunda coisa, a velocidade linear. Agora, a velocidade linear tem a ver com o comprimento percorrido. Qual o comprimento que o Tomás percorreu em uma volta? Esse comprimento aqui, ó, uma circunferência menor. Uma circunferência de raio, R1. Já Rafael percorreu uma circunferência que tem um raio muito maior, né? Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? Que os dois dão uma volta juntos, mas os dois não percorrem o mesmo comprimento. Em uma volta de Tomás, Tomás faz esse percurso aqui, ó. Sei lá, deu 1 minuto. 1 minuto para o carrossel dar uma volta completa. Então, em 1 minuto, Tomás deu essa volta aqui. Em 1 minuto, Rafael também tem que dar uma volta completa, porque o carrossel nada mais é que um disco giratório. Entendeu? Então, em 1 minuto, Rafael também dá uma volta completa. Só que a volta do Rafael tem raio maior. Ou seja, o comprimento da circunferência que Rafael percorre é maior que o comprimento da circunferência percorrido por Tomás. Então, a velocidade linear de Rafael é maior que a velocidade linear de Tomás. Tá? Vetorialmente representado, a gente pode pensar numa concepção de representação tangencial, sempre, tá? Assim. E aqui do Tomás, menor, né? Menor um pouquinho. E aí, rolou? E aí, Andressa, você que comentou, não tinha visto, valeu. Beleza, galera? Pegaram aí o conceito de velocidade linear e angular? Aqui, gente, é porque aqui eu vou tentar ser um pouco mais rápido, tá? Mas é só para a gente poder ver o máximo de coisas possíveis, rapidinho. O Sal está chamando aqui falando o curso de Física do Centro, e não me recordo de ter passado velocidade angular e linear. No curso online, tem movimento circular, Sal. Tem movimento circular, sim, tá bom? Vamos lá. Tem até, para te recordar, Sal, a aula que fala do movimento circular, tem até um GIF que mostra um satélite dando volta em torno da Terra, assim, uma animação. Eu lembro que eu gravei. Ô, pessoal, bora para frente aqui, ó, 44. Durante um jogo da seleção brasileira, Roberto Carlos bate uma falta e a bola passa por cima do gol. Seja E a energia cinética da bola e B sua distância do local da falta. Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa é em função de D, desde o ponto em que a falta é batida até a bola passar por cima do gol. Ô, gente, e aí? É uma questão difícil, tá? Não é uma questão fácil, não. Essa aí até agora é a mais difícil que a gente vai fazer. Deixa eu contextualizar para vocês aqui. Essa questão está mal elaborada. Ela está mal elaborada. Tá, mal elaborada. Ela tá, porque tem uma coisa aqui que poderia entrar em discussão. Mas eu não vou nem abrir aqui para discussão da situação, porque poderia demorar muito. Vamos lá. O que está acontecendo? O que é um chute, né? Porque fala que passa por cima do gol, então a bola sobe. Vamos considerar uma parábola, né, pessoal? A gente pode pensar aqui, então, nesse tipo de lançamento, que é aquele chute, a bola vai fazer mais ou menos uma parada assim, né?
A gente sabe que em condições desse tipo, você tem duas velocidades. Todo mundo aqui deve entender que a velocidade ela é sempre tangente à curva, tá? A velocidade, por exemplo, nesse ponto, ela está aqui, ó. Eu não vou abrir o chat agora não, pessoal, que eu vou concentrar aqui na explicação. Daqui a pouco eu olho o que vocês estão falando ali, tá? Essa velocidade, ela pode ser projetada isso aqui é lançamento, né? Lançamento aí oblíquo em uma componente X e uma componente Y. E, na medida em que a bola se move, na medida em que ela se move, a velocidade de Y se modifica. Esse valor de Y se modifica, tá? Esse valor aqui de Y se modifica. Como que ele se modifica? Ele se modifica da seguinte maneira. Ele é uma função da altura. Do quadrado da altura. Então, só por ser do quadrado da altura, aqui a gente vê que existe uma relação curva, tá? Uma relação curva. Obviamente, quando a bola avança, porque aqui a função que ele quer é em função de D, tá? E D seria, então, a medição horizontal. D está aqui, ó. D é esse aqui, né? Só que, para eu poder analisar o D, eu tenho que entender o que acontece com as velocidades na medida em que a bola avança horizontalmente na direção D. Na medida em que a bola avança, a velocidade x não muda e a velocidade y muda. A velocidade y muda como? Em função da altura. Sendo em função da altura, né, uma função raiz, a gente vai ter um comportamento curvo. Não pode ser linear. Né? Não pode ser linear. Tá bom? Agora vamos lá. O que os gráficos mostram? Os gráficos mostram que a gente tem, na letra B, um aumento de energia cinética. A energia cinética pode estar aumentando? Não. Por quê? Porque Vx está constante e Vy é variável, né? Vy é variável, Vy diminui na medida em que a altura aumenta, né? A gente deve, então, pensar que, na medida em que ele sobe, Vy é cada vez menor. Se Vy é cada vez menor, a energia cinética diminui. Então, vamos escrever. A energia cinética diminui à medida que a bola sobe. Eu pensei que essa questão seria um pouco mais polêmica. Não vou nem entrar no mérito dessa equação. Só uma análise conceitual, tá? Porque essa equação teria que ser discutida no momento mais oportuno. Energia cinética, boa. A Jéssica falou, energia cinética se transforma em gravitacional? Transforma, Jéssica. Por isso que se tivesse perguntado energia mecânica, ó a pegadinha. Se a pergunta fosse energia mecânica, aí você poderia dizer constante. Por que eu poderia dizer energia mecânica constante, Rafael? Porque se ele está subindo, ele está perdendo velocidade, mas ele está ganhando gravitacional. Então, a mecânica do sistema seria conservada. Porém, a pergunta foi muito clara. Eles querem que a gente representa, o gráfico E representa a energia cinética. Né? Representa aqui a energia cinética da bola. Então, a análise gravitacional não importa. O que importa é que quando ela está subindo, a energia cinética tem que diminuir, porque Vx não muda, mas Vy diminui. Vy diminui até o ponto de altura máxima, onde na altura máxima só existe Vx. Só existe Vx, tá? Então, se só existe Vx na altura máxima a gente fala que a energia cinética é mínima. Porque a energia cinética aqui tem que ser
mínima. E depois, pessoal, VY começa a aumentar, só que no sentido oposto, né? Aquela mudança de sentido que a gente pode conceituar. Aqui ele já começa a ter VY de novo. E o Vx que nunca se modifica. Então, à medida que ele desce, a energia cinética começa a aumentar de novo. Né? Sendo assim, galera, acontece, por que essa questão é problemática? Porque a gente não sabe até onde vai essa distância D. Tudo bem que passou por cima do gol, né? Se passou por cima do gol, eu vou considerar que só houve essa subida, tá? Que o chute fez a bola subir para cima do gol, mas o gol poderia estar aqui, ó. O gol poderia estar aqui, ó. Esse aqui é o gol. Então a bola já está ganhando velocidade Y de novo. A energia cinética dela tinha que estar aumentando, né? Então eu teria que ter um gráfico que representa uma diminuição de energia cinética e depois um aumento de energia cinética. Mas como ele perguntou o que melhor representa e não o que representa exatamente, a gente pode entender que o que melhor representa é o que apresenta a diminuição de energia cinética na medida em que ocorre a subida. Tá? Aqui a energia cinética foi demonstrada constante. Estaria certo se a pergunta fosse energia mecânica. E aqui a gente tem aumento de energia cinética. Não pode, né? Quem está subindo não pode aumentar a energia cinética. Só quem está descendo. Tá bom? Como eu não sei onde está o gol, a bola poderia estar descendo. Aqui, né? Antes de chegar no gol ainda. Mas eu não acho que é o que a questão propõe também, não. Ela está um pouquinho esquisita. Estou lembrando uma questão do Enem. O Enem teve polêmica com uma questão assim também. Mas está valendo. Bom, sem muita delonga, né? Vocês entenderam a noção de que a energia cinética tem que diminuir quando a bola sobe. Beleza? Então, eu considerei esse problema só análise do ponto de vista de que é uma subida. Ela passou por cima do gol subindo, né? E não passou por cima do gol descendo. Mas é possível que a bola passe por cima do gol descendo, viu, gente? Cobrou uma falta lá, um escanteio, ela foi tão alta que ela já passou por cima do gol descendo lá na frente. É possível sim. Como ele perguntou o que melhor representa, eu acho que nem caberia recurso. Ah, nem caberia recurso aqui não. Avante. O Arthur perguntou, a energia cinética aumenta à medida que a bola desce. A energia cinética aumenta na medida em que a bola desce, Arthur. Tá certo. Tá? Todo movimento de descida, cujo movimento ele vai ser acelerado, né? Porque a velocidade Y vai aumentar. Ou seja, você está acelerando a bolinha para baixo. A velocidade dela vai aumentando, a energia cinética dela vai aumentando. Tá? Na reta final, eu recomendo ter mais empenho, Magno, e eletricidade. Eletricidade é uma matéria que eu vi cair em todas as provas. Não vi uma prova de CFO que não caiu eletricidade. Termodinâmica tem caído bastante, a prova tem feito questões difíceis de termodinâmica. Tem algumas matérias que não caíram no último CFO, então estou contando que apareça esse ano, né? Ano que vem, em janeiro, que é física moderna, ondas. Ondas não caiu no CFO passado, física moderna também não, e costumava cair bastante. Ótica caiu, ótica sempre aparece muito, tá? A gente tem que ter noção de que tem algumas coisas que aparecem. Eletricidade é carro-chefe da física, cara. Você vai fazer uma questão de elétrica na prova. Isso daí, eu vou ficar de cara se não acontecer, né? É claro que é difícil, galera, porque são 5 questões, né? Pessoal, Celsius verifica que quando a temperatura ambiente é de 25 graus Celsius, a altura da coluna de mercúrio de um termômetro é de 7,5 centímetros e meio. À noite, quando a temperatura é de 15 graus Celsius, essa altura passa a ser de 5,5 centímetros. Considerando-se esses dados, é correto afirmar que, se esse termômetro for colocado em uma mistura de água com gelo, a altura da coluna do mercúrio vai ser de... Deixa eu explicar para vocês o que é essa proporção aqui. Ele te dá 2 valores. Toda vez que ele te dá 2 valores, você pode encontrar um terceiro.
Isso aqui é um caso clichê de questões, tá? A prova não tem feito mais questões assim. Essa época ainda tinha... A UFMG ainda tinha um vestibular tradicional da primeira etapa, então tem muita coisa que parece com o vestibular da UFMG. Inclusive, recomendo, tá? Que vocês deem uma olhada nas provas da UFMG, da primeira etapa. A UFMG teve vestibular tradicional na primeira etapa até 2010. Em 2012 foi até o ano que teve a segunda etapa. Depois virou o sistema do SISU, do Enem. Centímetros de mercúrio, né? Mercúrio é Hg, tá, pessoal? Hg é mercúrio. Isso aqui é uma comparação de escala. Toda vez que ele está falando aqui, ó, que a temperatura ambiente é de 25 graus Celsius, um termômetro de mercúrio, ele dilata, tá, ali 7,5 centímetros. Quando resfria, a temperatura passa a ser de 15 graus Celsius. Obviamente, se você resfria um objeto, ele contrai, e a contração faz com que o mercúrio passe a medir uma coluna agora de 5,5 centímetros. E aí, é o que eu falei, toda vez que essa questão é clichê, toda vez que você tem dois valores equivalentes, você consegue achar qualquer terceiro, tá? Agora, isso aqui é muito antigo, eu não tenho visto nada desse tipo aqui mais não. Qual que é o terceiro valor que ele quer encontrar? A altura da coluna de mercúrio quando a mistura da água for com gelo. Se você está falando de mistura de água com gelo, é porque você vai ter um equilíbrio térmico a 0 graus Celsius. Qual valor é correspondente aqui em centímetros de mercúrio a 0 graus Celsius, tá? Vou pôr aqui X. Rafael, como é que resolve isso? Eu posso fazer regra de 3? 15 está para 5,5, 0 está para X? Não, você não pode fazer regra de 3. O que você tem que fazer é segmento de reta. Segmentos de lados proporcionais, tá? Você tem esse intervalo maior, você tem esse intervalo menor, ou você pode pegar o intervalo maior total. Tanto faz. Esse critério é seu. Eu vou mostrar um critério. Quem faz meu curso, quem trabalha comigo em algum preparatório, na época da matéria de termodinâmica, eu mando um anexo, tá? Separado em PDF, didaticamente trabalhando isso aqui para os alunos, com mais detalhes. Quem for fazer o curso de exercício, eu vou mandar também, obviamente. Mas vamos lá. Quanto que mede esses intervalos? Galera, esse intervalo aqui da esquerda, né? De 0 a 15 vale 15. De 15 a 25, o que me interessa não são os números mais. Eu não estou interessado nisso e nisso. Nisso ou nisso. Eu estou interessado nas diferenças. Eu estou interessado nos intervalos. Tá? Da esquerda deu 15,10. Aqui na direita, em cima, vai dar 2, né? De 5,5 até 7,5 é um intervalo de 2. E quanto que vale esse intervalo aqui? Ô, gente, todo intervalo... Isso é a definição de intervalo. Entre dois pontos, tá? P1 e P2, todo intervalo entre dois pontos, eu vou chamar aqui de delta, para dizer que há um intervalo, há uma variação. Delta na física significa variação. Delta é sempre o valor final menos o valor inicial naquela escala, tá? Então, esse intervalo aqui, que tem a minha incógnita, que é o que eu quero descobrir, mede o intervalo do valor final desse intervalo, não é aqui, tá? O intervalo que eu estou classificando, ele vem até aqui, né? Olha só a minha chave, né? Onde que ela vai? O meu intervalo vai ser medido por 5,5 menos o valor inicial do intervalo. O valor inicial do intervalo é a incógnita. 5,5 menos x. Segmentos proporcionais. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Isso é uma razão, isso é uma igualdade, tá? Porque são proporções comparadas aqui, ó. E aí, a gente pode fazer matematicamente de diversas maneiras, mas
fazendo aqui 10 está para 15. Então, eu fiz da esquerda o menor pelo maior. Eu sou obrigado a fazer do outro lado o menor pelo maior, em termos de segmento, não em termos de valores. Repetindo, você não pega valor, você pega intervalo. Tá bom, galera? Aqui eu estou explicando rapidinho, porque minha vontade é de ficar um tempão em cada questão, falando a teoria, a matéria, né? Mas o objetivo aqui é abarcar o máximo possível de casos, para vocês poderem ter mais panorama, né? 2 dividido por 5,5 menos x. Agora é matemática, a física acabou, multiplica cruzado. Vai ficar aqui à esquerda 5,5 vezes menos x, 5,5 menos x vezes 10, dá 55 menos 10x. E à direita vai ficar 30, né, que é 15 vezes 2. Então vai ficar 55 menos 30 é igual a 10x. 25 é igual a 10x. X vale 2,5. Aí, beleza? Letra B. Tá? A física termina aqui, na parte da proporção, e depois fica matemática. Tá, gente? Aí, assistam com calma depois, as partes que tiverem dúvidas, porque senão também eu fico muito tempo só falando uma questão só. Vamos para frente. Vamos ver essa prova aí toda. Opa, uma de ondas. Vamos aí para uma de ondas. 46. Na figura estão representadas duas ondas 1 e 2 que se propagam em cordas idênticas. A onda 1 tem amplitude A1 e comprimento de onda lambda1. Para a onda 2, esses valores são respectivamente A2 e lambda2. Com base nessas informações, é correto afirmar uma questão de estudo conceitual. Eu não acredito hoje na Fundeb numa questão desse tipo aqui, tá? Isso aqui é quase um exercício de fixação. É importante fazer? É, quando você está aprendendo a matéria, para você entender o que é comprimento de onda. O que é comprimento de onda? A distância entre dois pontos idênticos consecutivos. Então, para a onda 1, você pode pegar duas cristas, se você quiser. Tá? Então, esse aqui seria o comprimento de onda da onda 1. Para a onda 2, você também vai ter que pegar duas cristas. O comprimento de onda da onda 2 está definido. É esse aqui. Beleza. Então, todo mundo é bem visível de que lambda 1 é maior, né? Lambda 1 é maior que lambda 2. Metade da resposta está pronta. Arranca fora aqui, arranca fora aqui. Então, Rafael, eu posso sempre medir comprimento de onda pegando distância entre duas cristas? Sim, poderia medir também pegando dois vales, tá? O que importa é você medir a distância entre dois pontos consecutivos idênticos. Pronto, dá o mesmo valor, né? Aqui, ó. No caso, pegando para a onda 2, pegando duas cristas ou pegando dois vales, a medição tem que ser igual. Agora, a amplitude, né, gente? A linha de equilíbrio, ela não está visível, mas ela está implícita. A linha de equilíbrio seria... Opa! A linha de equilíbrio seria essa aqui, ó. Essa reta verde aqui que eu acabei de definir. E a amplitude é sempre a posição de máximo afastamento da oscilação até a linha de equilíbrio. Essa é a amplitude da onda 1. E essa é a amplitude da onda 2. Né? É visível também que a amplitude de 1 é superior à amplitude de 2. Por isso que eu falei que é uma mera questão de fixação. Eu não acredito mais num concurso com uma questão desse tipo. Para Fundeb CFO, não. CFO, não. Tá? Aí fica aí de fixação. Então, quem comentou aí que era leigo, tá? Aí você já tem que anotar, ó. Quem é leigo, ondas. Gente, cara, fazer uma questão de física de ondas, para mim, é praticamente indissociável. Fazer uma questão de física de ondas é saber comprimento de onda. O comprimento de onda e a frequência são as duas coisas mais importantes da matéria de ondas. Tá? Quando você está tratando das grandezas envolvidas. Você tem que saber comprimento de onda, você tem que saber frequência, coisas associadas à matéria, tá? Então, quem chegou a comentar aí que é leigo e tal, então na hora que a gente for fazer exercício, a gente vai ver exercício que é sobre comprimento de onda, né? Sobre frequência, tem a fórmula da onda, né? V igual a lambda F. A Fundeb gosta muito dessa matéria de forma conceitual, de forma teórica, tá, pessoal?
Essa aula está gravada, tá bom? Esse aqui já é o segundo horário expedito. As 2 aulas estão gravadas, vão ser postadas amanhã de manhã, lá no meu canal. Eu renderizo aqui em HD e amanhã eu posto, beleza? Aí eu mando o link lá no grupo lá da sala, do grupo da turma que eu formei. 47, galera. Ótica, refração. Um feixe de luz monocromática atravessa uma janela de vidro. Assinale a alternativa em que melhor representa a trajetória desse feixe da luz ao atravessar o vidro. Repare que ele não fala. Tem muita coisa aqui nessa prova que eu saquei que é intuitivo, tá, gente? Essa luz que está passando por vidro, essa questão, ela teria que ser anulada, tá? Para começar, essa questão deveria ser anulada. Por que ela deveria ser anulada? Porque eu não sei de onde que a luz está vindo. Eu sei que ela está passando pelo vidro. Mas isso aqui é o quê? Esse vazio aqui é qual meio? O Rafael, é ar. É ar? Está escrito aqui que é ar em algum lugar? Isso é uma prova de concurso público. Eu não posso depender da minha intuição para supor que isso aqui é o ar, não. Tá, gente? Sendo assim, por quê? Porque a gente pode ter situações, embora não seja difícil reconhecer, então a gente vai supor que aqui é o ar, o meio externo é o ar, e a gente tem que lembrar que toda vez que a luz ela vai do menor índice, o ar tem índice de refração igual a 1, né? E o vidro, não precisa decorar, mas eu vou falar aqui, o vidro tem mais ou menos 1,50 de refração. Toda vez que a luz vem refração, Luan, deveria informar alguma coisa. Ele não precisaria informar valor, tá, Luan? Valor, não. O número não precisaria informar, mas ele precisaria dar algum tipo de descrição do tipo. Sabendo que o meio externo é o ar, e o ar possui um índice de refração menor que o vidro, aí eu não preciso de falar número. Eu já sei que o índice do ar é menor que o vidro, porque a questão falou. Agora, nem para falar que é ar, a questão falou. Entendeu? Porque se isso aqui for um tipo de gás diferente, sei lá, ou um outro meio transparente, ferrou, né? Mudaria tudo. Galera, cadê a reta normal? A reta normal é a reta que forma 90 graus com a interface, tá? Então, aqui seria a nossa reta normal. Deixa eu dar um zoom aqui para geral ver na lupa. Essa que é a noção que a gente tem que ter. Interface é a interface é a superfície que separa os dois meios. O meio que eu chamei de ar, do meio que a gente está chamando, que é o vidro, né? E essa reta normal forma 90 graus para a interface. Toda vez que a luz vem do menor índice para o maior índice, ela tem que se aproximar da normal. Vamos ver se ela está aproximando da normal. Esse aqui é o ângulo que a luz chega. Ó. Esse aqui é o ângulo que a luz chega. A gente vai chamar de θ1, tá? E esse aqui é o ângulo de refração com a reta normal, θ2. Realmente é visível que θ2 é menor que θ1. θ2 é menor que θ1, isso quer dizer que o raio refratado, quando passou do ar para o vidro, aproximou de quem? Da reta normal. Agora, toda vez que a luz vai do maior índice para o menor, agora é o contrário, tá, gente? Ela veio do ar, estou supondo que esse meio vazio aqui é o ar, tinha que ter falado, do ar para o vidro, aproximou da normal. Do vidro para o ar, vai afastar da normal. Eu venho aqui, defino uma normal de leve rapidão aqui, e realmente a gente pode conferir um afastamento, né? Aqui a gente percebe aqui que a luz vai tornar a sair com esse ângulo aqui, ó. Opa. Ela torna a sair com esse ângulo aqui. Sendo que o ângulo que ela chegou no normal foi esse aqui, ó. Bem pequenininho ali. Chegou na interface, formando um pequeno ângulo com vidro, né? Ali no vidro com a normal. E saiu com um ângulo bem aberto. Afastamento. Rafael, afastamento é quando mesmo? Quando vai do maior índice para o menor. Tá? Letra A já é a resposta. Fechou, né? Então aqui eu vou encerrar com vocês, pessoal. Vai cair.
Galera, é isso, tá? Eu falei muito aqui, foi um momento de várias conversas, né? E a prova tinha muitos exercícios, a gente fez o que deu para fazer, mas eu vou abrir lá no grupo, liberar para todo mundo poder conversar normal, porque aí às vezes a dúvida de um sobre o curso que eu vou lançar é a dúvida de muitos, tá bom? Ele não está pronto ainda para ser comercializado, espero até segunda-feira estar com esse recurso na mão, tá? Mas vocês já estão sabendo, aquela informação que eu compartilhei lá no Word, eu vou divulgar lá no grupo, sobre calendário, sobre valor, sobre o que vai rolar, tá bom? É que vai cair aqui a conexão, e a gente vai se falando no grupo. Obrigado aí pela participação de todo mundo, estou à disposição, pode me chamar no privado, quem quiser conversar.